A paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos, em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Carlos e é uma alegria falar com você neste momento. Se você chegou até aqui, creia. Deus quer tratar algo profundo no seu coração por meio da sua palavra. Hoje vamos meditar sobre a Torre de Babel, uma história conhecida, mas que carrega lições eternas para os dias em que estamos vivendo. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Gênesis capítulo 11, que diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar. E habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse o Senhor: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. Essa passagem revela o momento em que a humanidade decidiu viver, independente de Deus. Problema não era construir, o problema era a motivação do coração. Eles disseram: façamos para nós um nome. O desejo deles não era glorificar a Deus, mas exaltar a si mesmos. Era orgulho, autossuficiência e rebeldia disfarçados de progresso. Deus já havia dado uma ordem clara à humanidade: espalhar-se e encher a terra. Mas o povo decidiu fazer o contrário. Eles quiseram permanecer juntos, centralizados, criando segurança sem Deus e tentando alcançar o céu pelas próprias forças. Isso nos ensina que toda vez que o homem tenta chegar a Deus, sem Deus, o resultado é confusão. A Torre de Babel representa o espírito humano que quer controle, fama, poder e reconhecimento, sem submissão ao Senhor. É a tentativa de viver uma fé sem obediência, uma espiritualidade sem dependência e um progresso sem Deus no centro. Quando Deus desce e confunde as línguas, Ele não está sendo cruel, Ele está sendo misericordioso. Porque se aquele projeto continuasse, a humanidade se destruiria em seu próprio orgulho. Deus interrompe o que parece avanço para evitar uma queda maior. Às vezes, Deus confunde nossos planos para proteger nosso destino. Muitas vezes não entendemos por que portas se fecham, por que projetos não avançam, por que relações se rompem ou por que planos dão errado. Mas assim como em Babel, Deus vê além do que enxergamos. Ele conhece a intenção do coração e sabe quando algo está nos afastando do propósito original. Babel também nos ensina que unidade sem Deus não sustenta. Eles estavam unidos, falavam a mesma língua, trabalhavam juntos, mas estavam longe do coração de Deus. Unidade verdadeira só existe quando Deus é o centro. Fora disso, até a união se torna confusão. Essa palavra nos chama a refletir. Estamos construindo para a glória de Deus ou para a nossa própria glória? Estamos buscando fazer um nome ou levantar o nome do Senhor? Estamos ouvindo a voz de Deus ou apenas seguindo nossos próprios desejos? O Senhor ainda desce para ver o que estamos edificando. Ele observa nossos projetos, nossas intenções, nossos ministérios, nossa vida espiritual. Deus não se impressiona com a altura de torres. Ele se importa com a humildade do coração. O contrário de Babel é o Pentecostes. Em Babel, Deus confundiu as línguas por causa do orgulho. No Pentecostes, Deus uniu as línguas
por causa da obediência e da dependência. Quando Deus está no centro, Ele traz entendimento, direção e propósito. Que essa mensagem nos leve a derrubar toda torre de orgulho, autossuficiência e vaidade que tentamos construir. Que escolhamos viver dependentes de Deus, obedientes à Sua palavra e comprometidos com a Sua vontade. Há ainda um detalhe profundo na Torre de Babel que muitas vezes passa despercebido. Eles tinham tecnologia, organização e força coletiva, mas não tinham direção espiritual. O texto mostra que sabiam fazer tijolos, sabiam construir, sabiam planejar, mas não perguntaram em nenhum momento qual era a vontade de Deus. Isso revela que capacidade não substitui submissão. Talento sem direção divina pode levar longe, mas leva para o lugar errado. Babel também representa o desejo do homem de controlar o futuro. Quando eles dizem para que não sejamos espalhados, revelam medo do desconhecido e falta de confiança em Deus, em vez de confiar na promessa. Tentaram criar segurança com suas próprias mãos. Isso acontece quando confiamos mais em estruturas humanas do que na palavra do Senhor. Outro ensinamento poderoso é que Deus não destruiu a torre com fogo ou terremoto. Ele apenas confundiu a comunicação. Isso nos mostra que quando Deus sai do centro, até aquilo que parecia funcionar começa a perder sentido. Conversas não fluem, relacionamentos se quebram, projetos se tornam pesados e o que antes avançava começa a travar. Onde não há entendimento espiritual, há confusão emocional e desgaste. Babel também nos ensina que Deus respeita a liberdade humana, mas não negocia o propósito. Ele permite que o homem comece a construir, mas intervém quando percebe que o coração se afastou da obediência. Deus não se opõe ao progresso. Ele se opõe ao orgulho. O problema nunca foi a torre. Foi o coração de quem a levantava. Essa história aponta para os nossos dias. Vivemos em uma geração que constrói muito, fala muito, produz muito, mas ouve pouco a Deus. Há muitos projetos, muitas vozes, muitas ideias, mas pouca submissão. O resultado é uma sociedade cheia de informação, porém vazia de direção. Deus está nos chamando a alinhar o que fazemos com aquilo que Ele mandou. A verdadeira segurança não está em torres altas, mas em fundamentos firmes. Quando Deus é o alicerce, não importa a altura da construção, ela permanece. Mas quando Deus é deixado de lado, até o que parece sólido desmorona. Que essa palavra nos leve a descer das torres que construímos para subir ao altar da dependência. Que escolhamos ouvir Deus antes de agir, obedecer antes de avançar e glorificar o nome do Senhor acima de qualquer nome humano. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti com humildade e temor. Reconhecemos que muitas vezes tentamos construir nossa vida, nossos sonhos e nossos planos sem Te consultar. Perdoa-nos quando buscamos nossa própria glória e não a Tua. Quebra, Senhor, toda a torre de orgulho que se levantou em nossos corações. Derruba toda a autossuficiência, toda a vaidade espiritual e todo o desejo de independência de Ti. Ensina-nos a depender da Tua voz, da Tua direção e da Tua vontade. Se houver planos que não vêm de Ti, que sejam interrompidos. Se houver caminhos que nos afastam do Teu propósito, muda a nossa rota. Preferimos a Tua correção hoje do que a nossa ruína amanhã. Restaura em nós um coração obediente, humilde e ensinável. Que tudo o que construirmos seja para a Tua glória. Que a nossa vida, nossa família e nosso ministério tenham o Senhor como fundamento. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, confiando que os Teus planos são melhores do que os nossos. Recebe nossa entrega, nossa adoração e nossa obediência. Senhor, continuamos em Tua presença, reconhecendo que sem Ti
nada podemos fazer, quebra em nós todo o desejo de independência espiritual, toda confiança exagerada em nossas próprias forças e toda tentativa de viver uma fé distante da obediência. Ensina-nos a depender de Ti em cada passo, em cada decisão e em cada projeto que colocamos diante de Ti. Se em algum momento levantamos torres no lugar do altar, se confiamos mais em estratégias humanas do que na Tua direção, vem com Tua misericórdia e realinha o nosso coração. Não permitas que avancemos em caminhos que nos afastem do Teu propósito. Preferimos a Tua correção hoje do que a dor da confusão amanhã. Derrama sobre nós um espírito de humildade e discernimento. Dá-nos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz em meio a tantas vozes. Dá-nos um coração ensinável, disposto a obedecer mesmo quando não entendemos completamente o processo. Que toda confusão seja dissipada pela Tua presença. Onde houve divisão, traz unidade. Onde houve orgulho, planta humildade. Onde houve pressa, ensina-nos a esperar. Reconstrói, Senhor, tudo aquilo que precisa ser feito novamente. Agora, sobre o fundamento da Tua palavra, consagramos nossa vida, nossa casa, nosso trabalho e nosso ministério a Ti. Que tudo que somos e tudo que fazemos seja para a Tua glória. Reina sobre nós. Governa nossas decisões e estabelece o Teu propósito em nossa história. Nós Te entregamos tudo. Confiamos no Teu cuidado e descansamos na Tua vontade perfeita. Em nome de Jesus, amém.